Walter, não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Precisava do endereço daqui de Brasília. Não, não pode ser, porque quadra é prédio. Ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa, tipo, funcional, entendeu? Eu queria passar para vocês agora os dois áudios da deputada Zambelli. Esses arquivos foram encaminhados, como eu disse, pelo Delgatti a um conhecido que mora no interior de São Paulo. Vamos ouvir. O Walter, não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Precisava do endereço daqui de Brasília. Não, não pode ser, porque quadra é prédio. Ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa, tipo, funcional, entendeu? Eu queria jogar agora no telão um trecho da conversa entre Delgatti e esse amigo, porque além de encaminhar os dois áudios de Carla Zambelli, ele encaminhou parte das mensagens que trocou com a deputada federal. Vocês veem aí na tela de vocês, a Zambelli pergunta então o seguinte: e aí, já publicou? E o Delgatti responde: ainda não, mas já está no sistema. Aí a Zambelli segue questionando: essas contas são dele mesmo? Precisava do endereço dele aqui em Brasília. E aí o Delgatti, o hacker, responde assim: sim, já mando. Em seguida, o Delgatti menciona o seguinte: quebrei o sigilo do Xandão. O Valdo falou da resposta da deputada Carla Zambelli. Eu queria trazer aqui o que ela disse, procurada pela reportagem. Zambelli disse que mesmo após ouvir os áudios e ver o print das mensagens, ela não se lembra do contexto da conversa. E que, abre aspas, certamente não era nada ilícito, fecha aspas. Não. A parlamentar disse ainda que não tem como verificar o contexto da conversa, porque o seu celular foi apreendido pela PF. E afirmou também que contratou o Delgatti para cuidar de suas redes sociais e seu site, mas nunca pediu que ele cometesse crime. Ela hoje tem uma espécie de voo solo, né? Porque ela não tem abrigo entre os bolsonaristas do núcleo do ex-presidente que abandonaram Carla Zambelli. O PL não encampa a defesa dela, lá do Valdemar Costa Neto na presidência do partido. Dentro da Câmara dos Deputados, aquele grupo que protegia a deputada está cada vez mais diminuto, não tem mais aquela estridência em relação a ela. E o que ela tem feito, Andréia, ela foi se defender lá na CPMI dos atos golpistas. Mas desde que a situação dela se complicou, principalmente no Supremo Tribunal Federal, porque no início ela quis enfrentar o Supremo, lembra? Tentou enganar o Supremo, mentiu para o Supremo, disse que só tinha uma arma. Quando chegaram lá, descobriram que era mais do que uma arma. Ela chegou a ter uma postura de enfrentamento. Aí ela viu que não tinha mais o respaldo, que ela poderia até ser caçada na Câmara, depois ela conseguiu ali, de certa forma, porque os deputados falaram, vamos deixar para o Supremo vai fazer o serviço para a gente. O Supremo vai acabar julgando e vai caçar o mandato dela, só vai mandar para a gente aqui, para a gente homologar. Não, confirma, está certo, o Supremo condenou, mandato cassado. Facilita a vida do Supremo Tribunal Federal. Desde então, ela deu uma retraída, ela deu uma recolhida exatamente para tentar evitar mais contenciosos. Chegou até a circular a informação que ela queria conversar com gente do Supremo Tribunal Federal, queria fazer ali uma aproximação, mas ninguém ali, pelo menos daquele grupo que sabe o que ela fez no passado, tem algum interesse em recebê-la no Supremo Tribunal Federal, Andréia. A Polícia Federal, ela investiga se a ABIN apagou cerca de 30 mil registros de pessoas, de alvos que foram monitorados de forma ilegal pela própria agência durante o governo Bolsonaro. A apuração que eu fiz junto a investigadores desde o final de semana, Otávio Guedes, meu amigo, agora a Polícia Federal, ela tem esses números, a gente deu aqui, acho que são quase 2 mil alvos, mas ela quer saber onde estão os cerca de 30 mil. Porque a informação que eu tenho é de que eles chegaram a pedir esse acesso e eles não conseguiram
êxito pela ABIN. Então, eles estão tentando recuperar agora, por meio dessa empresa, das buscas que foram feitas na empresa, esses cadastros, porque a gente contou aqui na semana passada, alvos como integrantes do Supremo, ministros do Supremo, jornalistas, adversários políticos de Bolsonaro, todo mundo, segundo a investigação da PF, monitorado de forma ilegal, sem autorização judicial. Inteligência é diferente de informação. Ditadura trabalha com informação. Quem está fazendo o quê? Então é bisbilhotar, fulano está indo lá, fulano tá conversando com o cicrano, isso aqui, esse cara aqui é subversivo, inimigo do... Isso é informação, Serviço Nacional de Informação. E aí, num regime democrático, é inteligência. Você vai subsidiar o presidente de dados até sobre eventos extremos. É isso que era a proposta do Luiz Fernando. Olha, governo está aqui, se prepare porque vai quebrar safra, vai ter cada vez mais eventos extremos. Nós não temos, por exemplo, uma defesa civil nacional. É para isso que serve a inteligência, para o governo antecipar. O que está acontecendo? Usaram instrumentos da inteligência para fazer SNI. É isso. O Ramagem montou uma ABIN paralela dentro da ABIN. Sim. Existiam diretorias e ele montou um grupo de policiais federais subordinados a ele que atuavam ali dentro da ABIN. Então, era uma ABIN dentro da ABIN. Para sintetizar, eu diria o seguinte, transformaram a ABIN, o governo Bolsonaro pegou a ABIN e fez SNI, fez trabalho de SNI. Então, você tem que investigar e punir quem fez isso. Agora, a ferramenta inocente, no meio desse bojo, provavelmente até durante a gestão da Ramagem, tem trabalhos de inteligência sensível, então tem que ter muito cautela para você ir separando e não ter essa sanha de bora, taca fogo em tudo, vamos recomeçar, vamos começar do zero. A ABIN vai demitir todo mundo? 3 diretores que foram afastados, estão afastados. Tá. Agora vão ser, além de estarem afastados pela Justiça, eles vão ser exonerados. Exonerados. O diretor da agência, o Luiz Fernando Correia, então a ABIN vai exonerar os 3 diretores que foram afastados pela essa operação da Polícia Federal. Então, eles não voltam, mesmo que depois, na investigação, chegasse ao final e não tivesse nada com relação a eles, poderiam voltar, não voltam mais, eles vão ser exonerados. A exoneração deve ser publicada em breve,